Olha, o Esporte está no ar. Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto e a semana está apenas começando. Muito boa noite a todos. Sim, está apenas começando, mas com início bem agitado, né? Isso porque teve rodada no Brasileirão Série A, na Série C e também o Paulista da segunda divisão. Fora as outras modalidades que também movimentaram o fim de semana esportivo. Isso mesmo, e pelo giro regional, o Taubaté estreia com vitória no Campeonato Paulista da Divisão Especial. Mantiqueira empata em casa com o Noroeste. E também vamos ter, o Guaratinguetá que deu um suspiro e venceu o Caxias. Pelo giro nacional, o Corinthians vence em Chapecó e se mantém na liderança. Palmeiras sofre, mas garante vitória diante de Joinville em São Paulo. São Paulo goleia Ponte Preta no Morumbi. E com gol de Ricardo Oliveira, Santos conquista pontos importantes diante do Cruzeiro em Minas. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E o primeiro assunto do programa de hoje vai ser, então, a vitória do Guaratinguetá. Não poderíamos começar o programa, com outro assunto, porque pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a Garça levou a melhor sobre o Caxias por 3-2 ontem à tarde, vitória por 3-2, então, lá no Centenário, Jogo entre as duas últimas equipes da tabela, mas pela crise não era de se esperar essa vitória do Guará, Mais um jogo difícil para o Guaratinguetá, como comentávamos aqui na semana passada, um jogo divisor de águas e também valendo 6 pontos para o Guará, porque não deixou o Caxias pontuar e o Guaratinguetá com a vitória ultrapassou a equipe do Caxias e está a 2 pontos para sair da tão sonhada zona do rebaixamento, deixar a zona de rebaixamento para a Série D do Brasileiro. Está a 2 pontos do Madureira, então foi um resultado muito importante para o Guaratinguetá, que agora é tentar manter uma sequência boa para sair de lá. É isso mesmo, e foram 3 gols de pênalti nesse jogo, 2 para o Guaratinguetá e 1 para os gaúchos. Sim, quem protagonizou, os gols foram Léo Pereira, que marcou 2 vezes, e o Giovani, que fez o terceiro gol da equipe do Guaratinguetá. O Diego Torres e o Edson fizeram os gols para a equipe do Caxias. Bom jogador o Giovani, que jogou a Série A2 pelo Guaratinguetá nessa temporada, e um jogador que acabou marcando o terceiro gol do Guará. Um dos poucos que continuaram nessa nova equipe. Isso mesmo. Com essa vitória, então, o Guará sai da lanterna do Grupo B do campeonato. Vamos aproveitar, então, e ver os outros confrontos e também como ficou a tabela de classificação. Exatamente, vamos lá. 14ª rodada do Brasileirão da Série C. No sábado, às 4 horas, no Alfredo Jaconi, tivemos a vitória do Juventude por 5-0 em cima do Madureira, resultado importante para o Guaratinguetá. Sábado, às 7 horas, no Municipal de Juiz de Fora, Tupi venceu a Portuguesa por 1-0. No Estádio do Café, o Londrina fez 2-1 no Brasil de Pelotas. No Centenário, o Caxias perdeu para o Guaratinguetá por 3-2. E daqui a pouco, às 8h30, no Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Tombense. Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, que tem o Londrina na liderança com 27 pontos. Segundo, o primeiro é o Tupi com 27, segundo Londrina 27, terceiro Brasil de Pelotas 24 e o quarto é o Juventude 22. Quinto, Portuguesa 21, sexto, Guarani 16, sétimo, Tombense 14, Madureira oitavo 11. Guaratinguetá é o nono com 9 e o Caxias o último com 7. 2 pontos separam o Guaratinguetá do Madureira, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E neste fim de semana tem mais rodada, O Guaratinguetá recebe o Londrina, que é o segundo colocado, neste sábado às 11 horas da manhã. E dessa vez vai ser literalmente em casa, porque o jogo vai ser no Professor Dario Rodrigues Leite. Jogo muito importante também para a torcida comparecer ao estádio, Exatamente, jogo importante que em Guaratinguetá não sei qual vai ser o peso do torcedor para vir acompanhar o Guaratinguetá aqui em casa. Creio eu que não vai jogar lá por conta da torcida do Tupi, da equipe do Londrina ser toda de lá, o estádio do Eco Estádio. Então acho que vai trazer essa partida aqui para Guaratinguetá para fugir um pouco do torcedor de lá, e assim o Guaratinguetá tentar mais uma vitória e tentar se emplacar nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Já deu para notar uma melhora, uma mudança, a equipe já conquistou 2 vitórias em 4 jogos. Então já é um passo importante. O elenco está se encontrando ali também, Exatamente. E por outro lado, o Caxias visita o Tupi, que é líder da chave em Minas Gerais. Jogo difícil, ainda mais vindo de uma derrota, por também jogar fora de casa. Sim, jogo difícil. O Guaratinguetá precisa torcer para o Tupi vencer o time do Caxias, para o Guaratinguetá continuar somando e deixando essas equipes quanto mais abaixo, melhor. E torcer, claro, por mais um tropeço do Madureira. Isso aí. E a bola também rolou pelo Campeonato Paulista da segunda divisão. O Mantiqueira recebeu o Noroeste em casa no último sábado às 3 horas da tarde e somou apenas 1 ponto. Placar final, empate em 2-2. Jogo que era para vencer, Zé? Jogo para vencer, jogando em casa contra a equipe do Noroeste que vinha de um resultado negativo.
Mantiqueira jogando ao lado junto com o seu torcedor, criou as melhores oportunidades, cansou depois no segundo tempo, a parte física pesou muito para o Mantiqueira, criou algumas chances, mas com duas falhas, um de pênalti e outra falha do camisa 14 de Elton do Mantiqueira, fez com que o Noroeste saísse com pelo menos um empate. Empate importante para o time do Bauru e um resultado amargo, um empate com gosto de derrota para o Mantiqueira. Segundo empate, né? Segundo empate já. É importante, claro, o Mantiqueira somar pontos em todas as partidas, mas em casa não pode deixar escapar os 3. Com certeza. Vamos ver então mais detalhes e conferir a matéria sobre esse jogo. Mantiqueira e Noroeste, quem abriu o placar foi o Medina nesse belíssimo chute de fora da área, fazendo 1 para o Mantiqueira, 0 para o Noroeste. Mantiqueira tentou sair jogando e perdeu a bola lá no campo de ataque. O Noroeste num chutão despretensioso para frente, o atacante ganhou de cabeça e o Igor em velocidade conseguiu achar muito bem o centroavante da equipe do Noroeste, que caiu dentro da área e o árbitro acabou marcando pênalti. Pênalti que o Igor bateu, furou a rede do Dario Rodrigues Leite e deixou tudo igual. 1 para o Mantiqueira, 1 também para a equipe do Noroeste. Belíssimo chute do Johnny, jogador do Mantiqueira, mais uma vez pancada de fora da área. Mantiqueira 2, Noroeste 1. Tá aí a comemoração dos jogadores da Laranja do Vale. Erro na saída de bola de Dielton e o Johnny, o Igor, deixou tudo igual para a equipe do Noroeste. 2 Mantiqueira, 2 também para o Noroeste. O Mantiqueira veio para cima nesse chute, o Robertson bateu, ela acabou desviando no goleiro. O Medina também criou essa boa oportunidade e fechando ali com quase um belíssimo gol da equipe do Mantiqueira. Vamos ouvir agora a treinadora Nilmara Alves, daqui a pouco, depois dessa belíssima jogada também, em que os jogadores do Mantiqueira pediram falta e também expulsão do goleiro do Noroeste, que tomou apenas o cartão amarelo. Agora sim, vamos ouvir a treinadora Nilmara Alves. Nilmara Alves, treinadora do Mantiqueira. Nilmara, segundo jogo, 2 pontos nessa segunda fase. Você vê esse resultado de hoje como importante ou merecia ter saído daqui com a vitória? A equipe jogou muito bem, postou muito bem. A gente sabe que nessa fase não tem jogo difícil, mas a gente merecia sair com a vitória. Criamos bastante chances, perdemos alguns gols e numa falha individual a gente acabou tomando um gol, que isso não pode acontecer. A gente vai corrigir essa semana e a chance que tiver lá na frente procurar concluir em gol para a gente não sofrer atrás. Exatamente, mas claro que pontuar toda a partida é importante, mas aqui em casa é sempre importante buscar a vitória. Você acha que pode fazer falta esses 2 pontos de hoje? Claro que está no início ainda dessa segunda fase, mas não pode tornar a repetir empates em casa. Sim, a gente vem em busca dos 3 pontos em casa e fora tentar pontuar o máximo que conseguir. Felizmente hoje não deu, mas agora a gente vai buscar o próximo jogo em casa, conseguir os 3 pontos e fora tentar pontuar também. O Mantiqueira fez 2 gols hoje de chute de fora da área, mas foram só os 2 chutes de fora da área. Você acha que precisaria arriscar um pouco mais? Sim, na primeira fase a gente cobrou bastante isso deles, falou que a equipe nossa não finaliza de fora da área. Nessa última semana eu cobrei muito deles, falei que tem que estar procurando finalizar de fora e hoje, graças a Deus, eles conseguiram finalizar bem e conseguiram fazer o gol. E eu vou continuar cobrando para que a gente continue chutando de fora e quem sabe as bolas entram. Você acha que o Mantiqueira sentiu um pouco a parte física no final do segundo tempo? Hoje estava muito quente, a gente sabia que no segundo tempo, no final, como a equipe deles também ia sentir, a equipe nossa ia sentir. Então a gente perdeu um pouquinho o meio campo ali, aí ficou tentando dar muito lançamento, que isso aí pelo calor e pelo jeito que foi o jogo, que foi um jogo muito pegado, a gente sabia que ia sentir. Mas agora a gente vai tentar corrigir, procurar trabalhar para que a gente não aconteça isso nos próximos jogos. Continuar mantendo bem postado para a gente não perder o meio campo. Pro lado do Mantiqueira, a arbitragem tranquila? A arbitragem tranquila, tem alguns lances que a gente acha que foi pênalti, bola na mão, alguma falta ali, mas isso aí acontece no jogo, a arbitragem está ali para fazer o melhor. Robertson, 2 jogos, Mantiqueira conseguiu fazer 2 pontos nessas 2 primeiras partidas da segunda fase. Você acha que é importante pontuar, mas em casa não pode deixar os 2 pontos escapar, né? Com certeza, foi 2 jogos difíceis, um lá em Leme, lá, que nossa equipe se comportou bem, conseguiu marcar bem o adversário e nos contra-ataques tivemos uma chance, mas não sabemos aproveitar. E aqui agora dentro de casa, viemos em busca da vitória, mas não deu aí, a equipe jogou bem, criou boas chances, mas não conseguimos concluir gol. E a equipe deles foi feliz ali em 2 jogadas, fizeram os 2 gols e conseguiram empatar a partida.
O Mantiqueira marcou 2 gols em chutes de fora da área. Você acha que precisa arriscar um pouco mais? Porque nesses 2 chutes, foram 2 golaços, né? Mas o Mantiqueira não arriscou mais. Você acha que falta um pouco esse poder de finalização? Claro, a nossa equipe tem um estilo de toque de bola, né? Chegar tocando, mas ali o Johnny e o... Quem que fez outro gol? Medina? Johnny e o Medina, perdão. Eles acertaram bem o chute ali. Treinamento, né? O Medina vem treinando finalização, o Johnny também, conseguiram acertar 2 belos chutes, mas nossa equipe tem um estilo de toque, chegar tocando e eles foram felizes na finalização, com certeza tem que finalizar mais. O Mantiqueira, você acha que cansou um pouco depois no segundo tempo? A parte física deixou o Mantiqueira um pouco abaixo no jogo? Porque o Noroeste praticamente não teve chances de marcar gols contra o Mantiqueira. O Mantiqueira marcou muito bem no toque de bola, né, conseguiu se infiltrar bem ao ataque, mas faltou aquele poder de finalização. Mas o Noroeste na partida só teve 2 oportunidades, foram 2 falhas individuais, né, digamos assim, um pênalti e depois o erro do Dielton. Mas você acha que o Mantiqueira faltou um pouco a parte física no finalzinho? Não a nossa equipe no primeiro tempo tocou bem a bola, conseguimos fazer o gol ali e depois conseguimos fazer o segundo. E no segundo tempo viemos com o mesmo estilo de jogo, só que a equipe deles também vieram bem em busca do empate. E nossa equipe continuou tocando a bola, só que tivemos chance e não soubemos aproveitar. E eles foram felizes em 2 chances e fizeram o gol. João Martins, treinador da equipe do Noroeste que vem de uma derrota, né, e hoje conseguiu um empate aqui contra o Mantiqueira. Você acha que foi um bom resultado pelas circunstâncias de jogar fora de casa? Foi, todo ponto que você ganha fora de casa é importante, né, mas sabemos da qualidade do time do Mantiqueira, sabemos da dificuldade que nós íamos ter aqui na casa dele, mas foi tudo bem, conseguimos esse ponto. Agora vamos pensar para o próximo jogo, porque esse já foi, né. Pro lado do Noroeste, tem alguma reclamação da arbitragem, ou você acha que a arbitragem foi tranquila para esse jogo? Não, eu achei que ele foi mais caseirão, né? Um árbitro tranquilo, né? Mas tudo bem, não foi responsável pelo que aconteceu, não. Eu acho que o jogo está de bom tamanho, vamos correr, vamos ver o que nós temos que fazer. Estamos resolvendo algumas situações aí, a partir daí eu consigo definir alguma coisa. O Mantiqueira e o Noroeste ainda não venceram, né, Zé? Mas o Mantiqueira tinha que ter feito a lição de casa. Você acha que esses 2 pontos podem fazer falta lá na frente? Sempre pode fazer falta, né? Quando você não consegue o resultado em casa. Mas depende dos jogos fora agora. O Mantiqueira vai ter que correr atrás dos jogos em que for disputar fora dos domínios aqui de Guaratinguetá. Principalmente quando você for jogar contra o mesmo Noroeste lá em Bauru, quando você for jogar contra o Fernandópolis fora, contra o São Bernardo fora. Então vai ser sempre complicado para o Mantiqueira, que vai ter que conquistar os pontos fora, continuar conquistando como conquistou na rodada passada e chegar em casa não pode perder tanto ponto assim. Vamos ver então quem também entrou em campo neste fim de semana e como ficou a tabela de classificação após essa rodada. Vamos lá. Segunda rodada, o São Bernardo empatou com o Inter de Bebedouro 1-1, o Fernandópolis fez 2-0 no Lemense e o Mantiqueira empatou com o Noroeste 2-2. O Inter de Bebedouro e o Sport Clube São Bernardo são os líderes com 4, Fernandópolis terceiro 3, Mantiqueira quarto 2, Noroeste e Lemense 1 ponto ganho até aqui. E o Mantiqueira tem mais uma chance agora de pontuar em casa, né? Jogo no sábado, às 3 horas da tarde, novamente no Dario Rodrigues Leite. Dessa vez vai ser contra o Fernandópolis, que está em terceiro, né? Sim. Vai ser um bom jogo. Bom jogo. E o Fernandópolis já tem mais pontuação do que a equipe do Mantiqueira. Mantiqueira, por jogar em casa, é mais um jogo que não pode nem pensar em empatar. Precisa vencer, caso queira pensar na próxima fase. É isso aí. E já que o assunto é futebol, vamos passar então uma informação rapidamente. A primeira partida da final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, realizada lá em São Paulo, acabou em empate 1-1. É isso mesmo. A Gislaine de pênalti marcou para o São José e a Bia marcou para a equipe do São Paulo com 50 minutos de jogo. É isso aí. O jogo de volta vai ser então neste sábado, às 7 horas da noite, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Essa final promete. E já que nós falamos de bola no chão, vamos para as quadras agora, porque o Conetim Futsal, né, lá de Cruzeiro, venceu o Taboão da Serra por 4-0 no último sábado pelo Paulistão de Futsal. Conetim, que agora é o líder do grupo nesta segunda fase. É isso mesmo, e literalmente só uma equipe entrou em quadra, porque o Conetim já abriu o placar com 22 segundos do jogo e fechou o primeiro tempo com 2-0. Sim, na volta, né, na volta do segundo, se esperavam, né, uma reação do Taboão da Serra, mas não aconteceu. Mais 2 gols do Conetim, o último gol já com o cronômetro quase zerado, né? Fim de jogo, ótima vitória por 4-0
para o time de Cruzeiro. Isso mesmo. E os autores, então, dos gols foram eles: Fabrício Luiz, Douglas Vieira, Kaique, Ladislau e Deninho. Ótima estreia para eles, né? Sim, boa estreia, 4-0, e agora é manter essa sequência e também esse ritmo. Isso mesmo. O próximo jogo, então, vai ser neste sábado, às 6h30 da noite, contra o Vocém Assis, em Cruzeiro, no Zé da Bola. Para encerrar então o primeiro bloco, né, vamos falar de vôlei, porque a equipe de Taubaté estreou com vitória por 3-1 em cima do Atibaia no Campeonato Paulista, parciais de 25-19, 21-25, 25-14 e 25-26. Muito bom para a equipe do Vale, né? Sim, boa estreia, né, Rafa? Além da vitória, o jogo foi na casa do adversário, que é o atual campeão estadual. Isso mesmo, dá uma moral para a equipe também. Sem dúvida. E com essa vitória, o Taubaté então conquista os primeiros 3 pontos e se iguala ao Campinas, o São José e o SESI lá na liderança. Já o Atibaia amarga a segunda derrota em 2 jogos. E na próxima sexta-feira, o Taubaté joga em casa contra o Santo André às 8 horas da noite. Fator casa que pode ajudar o Taubaté para conquistar a segunda vitória. Sem dúvida nenhuma. Rápida parada, mas não saia daí que daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro da Série A. Voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta e agora nós vamos falar sobre a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a começar pelos jogos de São Paulo e Corinthians. Vamos partir então para o jogo do São Paulo, que recebeu a Ponte Preta no Morumbi no último sábado à noite e fez um belo jogo e com gols de Michel Bastos, Ganso, Wilder, vitória então por 3-0. O que você achou desse jogo, Zé? É um jogo tranquilo para o São Paulo, né? O torcedor gostou do que viu, o São Paulo jogou bem, conseguiu marcar os gols necessários e sair com a vitória. Vamos então aos gols desse jogo. Boa jogada do Paulo Henrique Ganso lá na direita, olha só, cortando e chutando para trás. E Michel Bastos de perna esquerda abriu o placar para o São Paulo, 1-0. Mais uma vez a jogada do Ganso. Chute do Michel Bastos. Alexandre Pato foi carregando, carregou e ela sobrou para Paulo Henrique Ganso. Olha o Pato tentando passar no meio de 2 jogadores da equipe da Ponte Preta e ela sobrou para o Ganso fazer o segundo gol do São Paulo. Paulo Henrique Ganso. Mais uma vez o São Paulo no ataque, cruzamento de Alexandre Pato e o terceiro gol do São Paulo marcado por Wilder Guizal. 3-0, 2 gols marcados no segundo tempo. E parece que um milagre aconteceu, né? Porque Paulo Henrique Ganso fez uma boa partida com direito a gol e assistência, né? O tricolor estava precisando, querendo ou não, de uma boa atuação do camisa 10, não é? Sim, boa atuação, precisa de mais, não é nada ainda. O Paulo Henrique Ganso só fez um gol e uma assistência, agora tem que ter calma, porque é um jogador que o São Paulo precisa contar com ele com frequência. Não adianta contar com ele a cada 10 rodadas o Paulo Henrique Ganso jogar um jogo bem. Então vamos com pés no chão, né, São Paulo? Fez 3-0 na Ponte Preta, Paulo Henrique Ganso também.
Mas é um time ainda que tem que ter muita coisa para ser melhorado. E ele precisa representar mais também, né? Sem dúvida nenhuma. Só porque fez um gol e deu um passe que vai ser o melhor jogador do mundo daqui a pouco. Com certeza. E pode ter sido, então, a última partida de Alexandre Pato com a camisa do São Paulo, porque ele recebeu uma proposta milionária do Tottenham da Inglaterra e pode, então, deixar o clube do Morumbi. O que não depende, então, do São Paulo, e sim do Corinthians, né? Seria uma perda? O passe dele é do Corinthians, mas Chapecoense faz certo e é isso que faz um time campeão, vencer os jogos importantes fora. E o Corinthians venceu mais um. Vamos aos gols, então, desse jogo. Vamos lá, Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. Belíssima jogada de Renato Augusto, cruzamento para Elias, fazer 1 para o Corinthians, 0 para a Chapecoense. Mais um gol de Elias. Mais uma boa jogada começando pelo meio campo corintiano. Cruzamento para Wagner Love, fazer o segundo corintiano do jogo. Bruno Rangel, desvio do Gil, ela sobrou para o artilheiro do Brasileirão da Série B no ano retrasado, né? Acabou voltando para a Chapecoense e descontando. Pênalti para o Corinthians, empurrão ali no jogador corintiano. Pênalti que o Jadson bateu com a perna direita para fechar o resultado. 3 Corinthians, 1 Chapecoense lá na Arena Condá. É isso aí, e o Wagner Love, né? Mais uma vez deixou a marquinha dele ali. Será que agora vai engrenar, então, o camisa 9 na equipe do Corinthians? Vamos esperar também, né? É a mesma coisa do Ganso, né? O meio campo do Corinthians está funcionando muito bem. Todos os gols do Wagner Love foram ali, né, com facilidade, vamos dizer assim. Jogada toda construída no meio e ela morre no Wagner Love. Claro que é ali que o centroavante tem que ficar, tem que estar. Mas enquanto ele não fazer a jogada dele, enquanto ele não vir buscar mais o jogo, enquanto ele não criar jogadas importantes, vai continuar fazendo só gol assim e aparecendo pelos gols. Claro que é importante, o centroavante vive de gols e é isso que ele está fazendo? Mas e quando essa bola não chegar? E quando não tiver o Renato Augusto? E quando não tiver o Jadson? E quando não tiver o Elias, que não vai ter agora? É aí que o torcedor tem que ver qual é a do Wagner Love. Até porque quando ele vai buscar a bola, ele não consegue trazer ela. Exatamente, é aí que está essa diferença do Wagner Love com o que ele está jogando agora. É isso, e o Corinthians vai ter uma sequência de jogos muito complicada. E a primeira batalha dessa guerra vai ser contra o Fluminense. E como você disse, não vai poder contar com o Elias, porque ele vai estar na seleção. E também nem o Felipe, né, que tomou o 3º cartão amarelo. Principalmente o Elias, um jogador muito importante nessa função do Corinthians. Citei agora há pouco na narração ali que o Elias, mais um gol com a camisa corintiana. Todo jogo é um elemento surpresa de trás. Quem que vai entrar no lugar do Elias? É aí que vai pegar um pouco essa parte do Corinthians. E quando não tiver o Renato Augusto? E quando não tiver o Jadson? Como que o Tite vai escalar esse time do Corinthians? Então tem que aproveitar e continuar vencendo. Até porque essa sequência de jogos vai ser o divisor de águas, né, para o time do Itaquera. Mas para você, o Corinthians tem um elenco para ser campeão do Brasileiro? Porque você está falando dessas peças que vão estar fora, não é como o Palmeiras que fez 25 contratações, mas tem um elenco para ser campeão? Eu diria que o Corinthians tem um time encaixado, time que está conseguindo vitórias importantes como essa contra a Chapecoense. Mas dizer que o Corinthians tem um elenco num papel, você lê o elenco do Corinthians, eu diria que não. Mas o futebol que vem apresentado pelas vitórias que vem conquistando, é um time sim que está brigando, claro, é o líder do campeonato e briga pelo título. Mas como você disse, jogos agora, Fluminense, Palmeiras no final de semana, divisor de águas para o Corinthians. E é claro, tentar manter essa boa fase até o final do ano é difícil. Porque o Corinthians não é elenco, é entrosamento. Sim, né? É um time que vem jogando junto faz tempo. E por isso que eu falei, é um time encaixado dentro de campo. O que falta para o Palmeiras, o que falta para o São Paulo é uma base. Os Corinthians têm essa base, têm um estilo de jogar. Muda jogador, muda outro, mas não deixa de ser o Corinthians que a gente está acostumado. Então é isso que está fazendo o Corinthians ser o líder até aqui. Não, e já que a gente falou do Elias, né, só para lembrar, ele vai ficar fora dos jogos contra o Fluminense, contra o Palmeiras e também contra o Grêmio. Nada mais nada menos que 3 equipes que estão lá no G4, brigando pelo G4. Então por isso que é um divisor de águas. Se o Corinthians conquista aí os 9 pontos, claro que é time para ser campeão. Mas vai enfrentar um Fluminense que está louco para voltar ao G4, vai enfrentar um Palmeiras que está louco para correr atrás do Corinthians pelo título, igualmente no Grêmio. A equipe corintiana então vai ter que mostrar a força do elenco que tem. Vale Esporte é para um rápido intervalo, voltamos já para falar sobre Palmeiras e Santos, não saia daí. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas,
CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Vale Esporte está de volta e nós continuamos a falar sobre a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E vamos falar então sobre o Santos, que venceu o Cruzeiro ontem lá no Mineirão por 1-0. Primeira vitória do Peixe fora de casa neste campeonato. Sim, importante o Santos, que vem numa crescente muito boa, principalmente depois da chegada do técnico Dorival Júnior. É isso aí, vamos então ver o gol desta partida. Bom chute de fora da área de Ricardo Oliveira, perna esquerda, que pancada, que golaço do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Ricardo Oliveira, chutando de fora da área. Olha só que pancada no ângulo, sem chance para o goleiro Fábio. É muito talento para uma pessoa só, né? Não é que ele é um artilheiro, né? Sim. E um dos jogadores mais felizes ontem, à beira do gramado, no fim da partida, era o meia Lucas Lima, que vai desfalcar o Santos nas próximas 3 rodadas por causa da função dele, né, na seleção brasileira. Bom jogador e péssimo para o Santos, né, se desfalque. Sim, assim como o Elias no Corinthians, é um jogador que vai fazer falta sim para o Santos, que tem a mesma que tenha o mesmo peso do Corinthians, não tem aquele elenco para substituir o jogador em alta qualidade. Então vai fazer falta sim pelo momento que vive o Lucas Lima. Em relação ao jogo de ontem, nós podíamos ver também, né, que os times bem distintos, querendo ou não, porque de um lado o Santos bem montado pelo técnico Dorival Júnior, mesmo com as ausências, né, dos atacantes Gabriel e Giovani. Sim, do outro lado, né, o Cruzeiro sem a forma de jogar que estava indo, mas né, deixando a equipe do Cruzeiro muito abaixo do esperado na temporada. Uma fase péssima, horrorosa do Cruzeiro, e o torcedor do Cruzeirense espera que o técnico Vanderlei Luxemburgo caia o mais rápido possível. Mas eu acho que a culpa do Cruzeiro não é o treinador, e sim o elenco que tem. Palmeiras também jogou no final de semana, Rafa, e venceu. Jogou contra o Joinville lá no Allianz Parque. Vamos aos gols. Primeiro gol do Palmeiras marcado por Gabriel Jesus, fazendo 1-0 diante da equipe do Joinville. 1-0, tá aí Gabriel Jesus batendo de perna direita, 1-0. O segundo gol, olha só, chute do Zé Roberto, o goleiro Agenor fez a defesa e ela sobrou para Dudu fazer 2-0 para o Palmeiras. Mais uma vez, belíssimo chute do Zé Roberto, ela sobrou para Dudu no meio da pequena área para fazer o segundo. Bote errado do Vitor Ramos, jogador da equipe do Joinville, ganhou e tocou na frente para Marcelinho Paraíba. Quarentão, Marcelinho Paraíba fez o primeiro gol do Joinville, do Jack na partida. Mais uma vez o passe para Marcelinho Paraíba, 2-1. Mais um erro da zaga do Palmeiras, olha como passou fácil o atacante do Joinville. No cruzamento, você vai perceber que o João Pedro chuta nas costas do Zé Roberto e sobra para Marcelinho Paraíba de perna esquerda deixar tudo igual, 2-2. Mais uma vez o cruzamento, infelicidade do garoto João Pedro, ela acabou batendo nas costas do Zé Roberto e sobrando livre para Marcelinho Paraíba. Palmeiras apertando a saída de bola, Robinho para Dudu, Dudu para Gabriel Jesus, e o Gabriel fez o terceiro do Palmeiras, o segundo dele no jogo, para deixar o Verdão no G4 com essa vitória.
Palmeiras que levou o susto, mas conseguiu a vitória, né? Sim, levou o susto, não precisava disso, colocou o time todo pra frente, o técnico Marcelo Oliveira. Gostei da escalação do treinador. Agora o Palmeiras, né, que tem que tomar cuidado com esses gols bobos que vem tomando nos últimos jogos. E mesmo com esses erros, né, o atacante Gabriel Jesus mais uma vez decidiu o jogo, fez 2 gols, né? E mais uma vez, então, e o último gol que garantiu a vitória do Verdão. O que falar desse garoto, desse prodígio, né? Tem que tomar cuidado, né, para não queimar o Gabriel Jesus, mas o futebol que ele vem apresentando, os gols que ele vem fazendo, vem sendo super importante. O Palmeiras não tem o que o Corinthians tem hoje, esse toque de bola no meio-campo para a bola chegar até o atacante, né? E tem que contar com bate-rebate, como foi o gol do Dudu. O primeiro gol foi sim no lançamento, mas para jogar com um garoto nessa função e um Palmeiras que peca muito no meio-campo, é difícil, tem que tomar muito cuidado. Mas o Gabriel tá se saindo bem. E tem aquela brincadeira também, a torcida que tá em festa, né, com o jogador, anda dizendo que o Santos tem o pastor Ricardo Oliveira e o Palmeiras tem Jesus, que é melhor. O que falar então dessa analogia? Claro que é uma brincadeira entre as torcidas. É legal o torcedor fazer brincadeira, né? Daqui a pouco surge um jogador, surge outro, então acaba fazendo uma brincadeira com o outro. Só não pode pegar mal, né? Só não pode ter confusão, ter briga por uma brincadeira dessa. A gente sabe que o Ricardo Oliveira é pastor e agora surgiu, né, o Gabriel Jesus, que tem um apelido, tem o nome de Jesus. E aí acaba com toda essa brincadeira. O Palmeiras que agora volta suas atenções para a partida de quarta-feira contra o Goiás, no Serra Dourada. E o Joinville, né, recebe o São Paulo também na quarta, ambos jogos complicados, principalmente para o Palmeiras, que não costuma ter sorte contra o Goiás. Sim, já perdeu nessa temporada para a equipe do Goiás jogando em casa, mas o Palmeiras, se quiser correr atrás do Corinthians ainda pelo título, precisa vencer o Goiás e vencer na próxima rodada, no final de semana, o Corinthians. Vamos ver então os resultados da rodada do fim de semana e como que ficou a tabela de classificação até o momento. Vamos lá, no sábado tivemos a vitória do Figueirense 1-0 em cima do Vasco, o São Paulo fez 3-0 na Ponte Preta, Grêmio e Coritiba 0-0, 3 para o Avaí, 0 para o Internacional. Léo Gamalho fez mais 2 gols com a camisa do Avaí, hein? No domingo, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Joinville 3-2, Atlético Mineiro venceu fora o Fluminense 2-1, o Flamengo venceu fora o Sport 1-0 e o Corinthians também venceu fora 3-1. Tivemos 5 visitantes vencendo na rodada. No Mineirão, Santos 1, Cruzeiro 0 e Atlético Paranaense 3, Goiás 0. Corinthians líder 46, segundo Atlético Mineiro 42, terceiro Grêmio 36 e o quarto Palmeiras 34. Vamos virar a página aí, Bruno, para a gente dar uma olhada nos 4 últimos, que são Goiás 22, Coritiba 22, Joinville 19 e o Vasco é o último com 13. E antes da gente encerrar o Vale Esporte de hoje, então, foi decidido pela manhã desta segunda-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver. Vamos lá. Quartas de final da Copa do Brasil 2015, deu São Paulo e Vasco, Figueirense e Santos, Palmeiras e Internacional, Grêmio e Fluminense. Esses são os jogos das quartas de final que amanhã vamos comentar bastante sobre essas partidas. Lembrando que 3 times paulistas, 2 times do Rio Grande do Sul, 2 cariocas e não tivemos nenhum jogo, nenhum clássico nas quartas de final. O que você achou então desse sorteio? Sim, bem nivelado, né? As equipes, vamos ter Figueirense e Santos, 2 equipes que são em crescente no Campeonato Brasileiro, o São Paulo que está também numa situação mais ou menos, enfrentando o Vasco que está muito mal, Palmeiras e Internacional com a mesma função do São Paulo, Internacional não tão bem, mas o Palmeiras vai ter dificuldades. Amanhã a gente comenta com mais calma sobre essas 4 partidas, esses 4 jogos das quartas de final da Copa do Brasil. O Vale Esporte fica por aqui, amanhã tem muito mais. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.